hebraico de Buenos Aires, que matou não sei quantas pessoas há alguns anos atrás e que a dona Cristina Kirchner abafou a investigação. Disse que existe uma célula lá, mas eu confesso que nunca vi uma matéria, produção de provas convincente que me levasse a acreditar que seja verdade, mas... E no tiroteio, 3 suspeitos desse mega assalto foram mortos, né, no confronto a tiros com a Polícia Federal. Eles vão identificar agora, identificam esses caras e identificam a parceria, porque você liga, né? Liga os... Aliás, falando em violência, Magda, agora à tarde, negócio inacreditável. Sim. Um carro da FASC. Ah, foi. Transportando... Em São Leopoldo. São Leopoldo. Da FASC. Transportando um menor que foi depor em juiz... Da fase, perdão. Que foi depor frente ao juiz. O carro foi cercado, um carro na frente, outro atrás, deixaram uns caras com metralhadora, resgataram o jovem. Agora, 16, 17 anos, uma coisa assim. Imagina que anjinho, hein? Para ser resgatado por quadrilha, imagina que anjinho, Diz que a juíza não quis dizer qual é o crime, né? Sim, a juíza... mas dá para concluir o que deva ser, né? Está longe de ser anjinho. E, olha, não duvido que nessa operação não tenha tido menores também, com metralhadoras, com pelo que resgatar. Onde é que nós vamos parar, hein? Não sei. Olha... Um dia que a gente vai parar. E aí você fala em reduzir a maioridade penal, metade do mundo desaba, acaba. Metade do mundo desaba. Falando sobre o que nós estávamos comentando aqui, o problema não está nos carros, diz o nosso telespectador Paulo Leitão. Está na imbecilidade de algumas pessoas. E quanto aos homicídios, cara matando mulher dentro do clínicas. É o fim da várzea, diz ele. Bandidos cada vez mais bandidos e justiça com suas leis mais omissa. Quero me armar para ter chance de viver nesta sociedade animal. É triste, mas te prepara para um futuro velho oeste. Abraços a toda a bancada. Eu acho que ele não matou a mulher, né? Ele feriu ele atirou, acertou no ombro dela. Não, o nosso telespectador está... Sentimento dele é o sentimento de todo mundo. Está se referindo ao episódio acontecido na manhã deste último sábado, no Hospital de Clínicas, onde um homem, identificando-se como pai de um bebê de 4 meses, internado no Hospital de Clínicas. Esse bebê estava acompanhado da sua mãe, dentro do Hospital de Clínicas. Esse bebê está internado, está doente. E o pai identificou-se na portaria, entrou, obviamente, como visita ao seu filho. Não sei como aconteceu lá dentro, eu sei que na hora em que a mãe da criança saiu de onde estava e dirigiu-se ao banheiro, e nesse caminho, nesse meio tempo, o marido atirou nela, deu 2 tiros nela, um deles acertou no ombro, ela foi atendida imediatamente no hospital, conduzida ao HPS por ser ferimento à bala, né? E daí a gente não soube mais, não tivemos mais informação. Mas eu não acredito que ela tenha morrido. Eu não ouvi nada que ela tenha morrido. Não se sabe o motivo. Ouvi isso, Não se sabe se estão casados, se estão separados, mas ele entrou... Aí alguém diz assim, mas como é que ele entrou armado no Hospital de Clínicas? O hospital não tem como controlar se as pessoas estão armadas ou não, entende? E não tem como impedir, vai saber. A pessoa foi lá, se identificou, é pai da criança, entrou para visitar o filho... Não tem como impedir. E a gente não sabe o motivo, mas seja qual for, não justifica. Não justifica, claro. E aí tu diz assim, no hospital onde a gente já vai visitar os doentes, não tem como responsabilizar o próprio Hospital de Clínicas, não tem. É o faroeste que fala o nosso dia a dia. Corrobora, né, a tese da sociedade, não tem mais lugar, não tem mais hora, não tem mais segurança em lugar algum, nem dentro de um hospital. A nossa telespectadora Vera Steigleder, de Novo Hamburgo, nos mandou, através do WhatsApp também aqui no Facebook, umas imagens do jornal ABC de Novo Hamburgo, deste domingo, falando sobre porque eles fizeram uma matéria aqui, o nome da matéria é Debate em Evidência. Então saiu o nosso programa, né, falando sobre o programa, as nossas fotos dos comunicadores e um perfil de cada um de nós. Diz que a matéria está bem legal. Não sei se algum de vocês viram. Não, ainda não vi, que legal. Bem legal. Olha aqui, uma página inteira, Magda. Debate em Evidência. Estamos curiosos para ver. Eu acho que está mais para bate em evidência. Não, acho que debate ficou ótimo. Ficou bacana. Não, a gente quer agradecer o pessoal lá do NH. Obrigado pela gentileza. O Eliseu Carvalho, também, nosso telespectador, colocou: gostei de ver que a bancada de atualidades apareceu na capa do jornal ABC de domingo. Será que vai rolar parceria entre o programa e o jornal? Eliseu, nós não sabemos
de responder esta pergunta. Só sabemos que recebemos na semana passada a visita de uma jornalista, de 2 jornalistas, 2 colegas, que nos fotografaram, conversaram com cada um de nós um pouco, fizeram uma matéria sobre o nosso programa de uma forma muito gentil. A direção da nossa casa aqui, os nossos diretores e nós temos um carinho muito grande e recíproco com o pessoal do jornal ABC, com todos eles, já faz muitos anos, e eles foram gentilmente, fizeram essa matéria conosco e bacana, não sabemos te dizer nada além disso, só que nós queríamos ver também essa matéria, porque a gente também não viu. A gente ficou curioso. A Carla depois vai nos passar o que ela recebeu aí do nosso telespectador. Muito bem. Posso falar de inimigo na trincheira? Pode. Estou preocupado, Cris. O quê, hein? Com a eleição na França? Não, pior é... A eleição na França é uma boa. Então, tá, ontem foi a eleição na França. Fala aí que eu vou te dar repercussão deu a hoje. lógica, Macron, 24%, Le Pen, mais ou menos ali uns 21%, foram para o segundo turno, que vai ser dia 7 de maio. E já tem as pesquisas de segundo turno que indicam a vitória do centrista Emmanuel Macron, com mais de 60% dos votos dos franceses. Mesmo com as últimas semanas conturbadas, e a última semana, principalmente, com um provável ataque terrorista na Champs-Élysées, o que daria mais força para a candidata de extrema-direita, que é a Marine Le Pen. Mas, mesmo assim, os franceses, eu acho que vão de centro, vão de Macron. É o que apontam as pesquisas, 61%. Hoje saiu o apoio oficial dos 3 candidatos derrotados e, para minha surpresa, Magda, eles fizeram a opção pelo Macron. Eles, todos eles, embora não tenham atacado a Marine Le Pen, eles acham que ela forçou, ela foi ultradireitista. E eles temem que a França dê uma guinada muito significativa à direita. Temem um regime reacionário na França. Eu acho que eles temem bem aquilo que tu já falou aqui no programa, que é os franceses se voltarem contra os próprios franceses. Os franceses, E aí eles temem o caos isso. do país, Que é mais ou menos o que está mostrando a bandeira dela. E se tu observares o que aqueles que estão apoiando, pelo menos a maioria diz, é esse o discurso. E ela desfazer isso agora vai ser complicado. O discurso da família, né? Isso aí já é um discurso antigo, né? Já vem de discurso, é verdade, desde o pai dela. Desde o pai dela. O discurso dela, o Jean-Marie Le Pen... Ela está tentando se livrar dele aos poucos, mas... Tá difícil. Mas a turma dela é uma turma ultranacionalista que tem uma posição que assustou os outros 3 candidatos. E eu confesso que meio que errei a previsão, porque eu achei que pelo menos um deles, o de centro, eu achei que de repente ficaria com o Macron, até por uma questão de equilíbrio. Ele é um cara mais ponderado e ele não iria no discurso da Marine. Mas os outros 2 são notadamente de direita, são conservadores. Mas veja só, se esses 2 conservadores de direita se assustaram com as posições da Le Pen, imagino que ela não está dizendo lá. Então, assim, eu acho que a eleição na França se decidiu nos apoios dados hoje, Magda. Quer dizer, é um palpite, não sei. Sim, eu vou ouvir o nosso guru de eleição depois lá, que não erra uma, mas eu acho que hoje o Macron ganhou. Não sei, Chico. Mas eu acho, Vitorino, o seguinte, que o povo francês deu mais uma prova que é um povo covarde. Ele sempre foi na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ele se acovardou com os nazistas e ele mostrou que não tem pulso. A eleição do Macron... Quando pintar uma bomba em Champs-Élysées e matar 200 franceses, ninguém pode chorar. Não tem pena, não tem mais mimimi. Né? Mas não pode ter mais mimimi, Magda. Porque se tem uma opção de botar Le Pen, que vai jogar duro contra o muçulmano radical de extrema, vai votar no Macron. Está apoiando o Estado Islâmico. Então, para os franceses que ficam com as bombas deles lá. Agora, tu trouxe um dado histórico importante. O Hitler entrou caminhando no país. Porque o francês, historicamente, ele é covarde. Os romanos tomaram a Gália, naquela época, em uma semana. Existiu o Rubicon, atravessar o Rubicon. César atravessou o Rubicon e disse: Vini, vidi, vice. Vim, vi, venci. O francês é muito 0 a 0. A única coisa que eles não tomaram foi a aldeia do Asterix, né? Do Asterix. Essa não teve jeito. Não tem Olha como. aqui, ó, já que o Chicão falou agora, deixa eu aproveitar um intervalo, assim. Lembra que nós falamos aqui, eu falei aqui sobre a nossa telespectadora Maria Conceição Castro Flack, que está se formando em psicologia, e eu pedi que ela fizesse um perfil psicológico de cada um de nós. Ai, meu Deus. Não, mas Que medo disso. não, ela foi super light.
direct e mandou me dizer o seguinte, que ela precisa de muito mais do que simplesmente acompanhar o nosso programa para traçar um perfil psicológico de cada um de nós e tal. Remedinho. E eu acho que ela está querendo ter-nos como os primeiros pacientes dela, Manda enfim. os contatos. Então ela diz o seguinte, né? Não é exatamente o perfil psicológico, porque isso requer testes para determinar o padrão de personalidade e comportamento. Mas então ela falou algo assim, alguma coisa que ela percebe de cada um de nós. Carla Krieger. Ela diz assim, o perfil é a carismática. O Gustavo Vitorino é o analítico. O Chicão Tofani é o autêntico. A Cris Bart é a perfeccionista. A Jéssica Weber é a idealista. Olha! O Marne Barcelos é o diplomático. Eu falei do Vitorino, né? O analítico. E a Magda Beatriz é a talentosa. Estaremos ligados no programa. Beijos do Fernando Flack e Maria do Conceição. Ela foi super light conosco. Foi mesmo. Ela foi politicamente correta. Foi bem polida. Politicamente correta. Tá? Obrigada. Olha, obrigada, Maria Conceição Flack. Obrigada. Gente, eu queria só dar um recadinho aqui para algumas pessoas que mandaram mensagens, umas elogiando, outras criticando, coisa e tal. Gente, vamos deixar bem claro, eu e a Cris Bart, a gente teve uma divergência de opinião na semana passada. Ninguém elogiou, não seja menos. Só nos meteram o pau. Não. Algumas pessoas... ainda usaram o meu Face como se eu fosse... Não, no seu Face. Se eu fosse a latrina da cidade. Não, Magda, no seu Face. No meu Face, e acredito que no da Cris também fizeram comentários. Acho assim, que não. Não, no meu Face. A única coisa que eu quero... Eu sou pouco ativa no Face, eu lido mais com o Instagram. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, gente, essa bancada é de opiniões convergentes ou divergentes. As nossas opiniões não saem dessa bancada. E não existe beicinho também. Quer dizer, você concordar com a Cris, ou concordar comigo, ou discordar dos dois, não muda o relacionamento que nós temos nessa bancada. Daqui a pouco eu dou uma opinião, a Cris não concorda. Daqui a pouco ela dá uma opinião, eu não concordo também. E a gente vai sair conversando daqui da Rede Pomba como se nada tivesse acontecido. Teve gente que... Não, mas nós estamos falando de coisas diferentes. Do que tu está falando? Não, me xingaram, dizendo que eu discordei da Cris, que eu era um homofóbico, que ela deveria, inclusive... Não, no meu ninguém falou de briga de vocês. Não, mas no meu... A indignação das pessoas é do teu conceito de transexual. Não, olha bem, Magda, você está falando do teu Facebook. Eu estou falando de manifestações do meu Facebook, mensagens recebidas, mensagens direcionadas pelo Saque da Pampa aqui, dizendo que, eu estava criando uma divergência ou criando uma inimizade. Gente, isso é uma bobagem. Uma bobagem. A Cris tem a opinião dela, eu tenho a minha, e a gente se respeita. E não tem nada a ver a opinião. Sempre que você ataca uma pessoa e não as suas opiniões, você perdeu a discussão. Em direito é assim. Quando você tenta desqualificar uma testemunha, é um indicativo de que essa testemunha é devastadora para o seu processo. Isso vale na vida real também. Sempre que a Cris der uma opinião e que eu der uma opinião e que você pensar de acordo com ela ou de acordo comigo, mas atacar o outro como pessoa, você está literalmente colocando a sua opinião no lixo. Não serve para nada. Então, ofensas e palavras agressivas não levam a lugar nenhum. E se querem saber, para eu e a Cris brigar, precisa muito, né, Cris? É verdade, não. Agora eu vou comprar uma briga agora. Vou comprar uma briga. Posso comprar uma briga, Magda? Chicão. Desde que vocês não coloquem no meu Face, faço o que vocês quiserem. O Inter ganhou ou não ganhou do Caxias? Ganhou e teve uma sorte que aquele pênalti aos 35 minutos do segundo tempo, o cara do Caxias errou. O detalhe decide o futebol. Sabe quem decidiu o jogo? E um goleiro sem experiência pegou tudo e um goleiro com muita experiência do Grêmio não pegou nada. O Kehler. Sabe quem decidiu o jogo do Inter ontem? D'Alessandro. Ele decidiu o jogo. Porque ele não tem um juiz enérgico que põe ele pra rua. Ele gosta de apitar junto com o juiz. Ele é um cara que quer ganhar, muito é um cara que peita o vai juiz. pra cima, cria ali uma animosidade, desestabiliza o adversário. Foi o que aconteceu ontem. E o Inter tá na final do Gauchão. E depois, no jogo das 7h, o Grêmio perdeu nos pênaltis. Outra decisão nos pênaltis pro Noia, que é a melhor campanha do campeonato. Que tem menos camisa que o Grêmio, e o Grêmio com um goleiro melhor que o do Inter. O futebol é uma questão de detalhe. Não é detalhe. Agora sim, o goleiro, né? Fala uma gremista agora. O que é o resultado do Grêmio? Que chinelagem esse meu time. Mas o Novo Hamburgo não é um time tão ruim. Não, eu não estou falando do Novo Hamburgo. Todo eu acho que o Novo Hamburgo
é um baita de um time, não é a primeira vez que ele fica em final, é um baita de um time. Agora, chega de mimimi e chega de nana neném. Cadê o futebol do Grêmio? O futebol do Grêmio tá Cadê o futebol do Grêmio? E outra, né? O Grêmio desdenhou do Novo Hamburgo. O que tu faltou Porque eles não ontem pro Grêmio? acreditaram que o Novo Como é que é o nome da pudesse- filha do Renato? Carol. Faltou a Carol pro Grêmio? Faltou atitude. Vamos parar com essa bobagem Pode do ser. Renato. Vamos parar com essa bobagem. Cadê o futebol do Grêmio, gente? O Renato que tinha poupado os titulares no início Não, o no meio Renato da tá semana da poupando muita Libertadores, coisa. No Paraguai. Porque a prioridade era o Gauchão. Não. A prioridade do Grêmio é jogar futebol. Agora, a maior vergonha é tanto que é o Grêmio isso, quanto o gente? Internacional, Magda, com uma folha salarial que dá para pagar 10 Caxias e 20 é no isso? Hamburgo, suar para ganhar também. Isso é uma Gente, vergonha. olha aqui, ó. Eu também não consigo futebol, entender. pra mim, assim, ó, desculpa, eu nunca me manifesto aqui em futebol, eu não entendo de futebol, eu sou uma torcedora de futebol, respeito o futebol dos outros, só que como gremista, eu, Magda Beatriz, estou indignada com a falta de jogo do meu time. Eu só escuto conversa fiada. Eu fico aqui só escutando as coisas que Deixa eu dizem, as avaliar um coisas pouquinho. que fazem. Deixa eu avaliar um pouquinho o jogo. Magda, assim, ó, eu acho que o Grêmio perdeu. Tu deixa só eu concluir, eu deixo vocês todos concluírem sempre as coisas que vocês dizem, só Muito bem. vocês concluírem o que eu estou dizendo. Eu nunca falo de futebol. Eu quero saber do jogo do meu time. Para mim não adianta se jogou o tempo inteiro bem, perdeu. Perdeu um jogo de futebol, já vem perdendo há horas, eu não vejo o Grêmio jogar bem, eu não vejo bons resultados. O que está acontecendo com o Grêmio? O que está acontecendo com o meu time? É isso que eu quero saber. O Grêmio está numa zona de conforto, ganhou a Copa do Brasil, está na Libertadores, ele vê o Internacional indo para uma Série B. Então, o que eu acho que deveria ser feito aqui no Rio Grande do Sul, Magno, que tu está falando, é uma dica para o Marcelo Medeiros, para o Romildo Bolzan fazer o que estão fazendo na Itália. O jogador vai ganhar por rendimento. Se ele joga, vai ter um average. Se ele joga bem, ele vai ganhar o salário dele integral no final do mês. Se ele não joga nada, ele não vai ganhar todo aquele salário. Eu acho que tem que ser isso, As pessoas só Eles jogam jogam mais, futebol e não É jogam. assim, ó, deixa eu falar São rapidamente muito sobre o jogo. mercenarismo, tá no futebol. Eu entendo a revolta da Magda como torcedora. Eu sou torcedor, não sou Claro. nada mais além disso. Não, eu quero colocar algumas coisas. É o seguinte, o Grêmio perdeu a pilastra. O Wallace no meio-campo dava equilíbrio ao meio-campo do Grêmio. Mesmo com o Maicon jogando bem, é um bom jogador, é líder, mas falta o segundo volante, que era o trabalho que o Wallace fazia. O Wallace e o Maicon criavam uma espécie de barreira entre o meio-campo do Grêmio e o ataque, davam conforto ao ataque para o Douglas armar. O Grêmio perdeu o Wallace e perdeu o Douglas. Diante dessa dificuldade que o Grêmio tinha, o Grêmio precisava adotar um 9, porque o Grêmio ganhou a Copa do Brasil sem 9. 9 que eu digo é centroavante Aipim, aquele enfiado lá para fazer gol, para empurrar zagueiro. Chicão. Mas não é, o Vitorino tem razão. Pra incomodar. mas a Magda tem mais Centroavante razão. Aipim, essa é boa. Mas o Lucas Barros, fica o Grêmio ficado- ganha todo o salário da folha do Novo Hamburgo, Então, assim, Vitorino. É o salário do Lucas Barros. É verdade, mas assim, Não ó... podia perder. Um jogo como o de ontem, e aí eu quero concordar, tem um cara que eu gosto muito, às vezes, das opiniões dele, embora ele seja excessivamente tendencioso, mas quando ele resolve falar equilibradamente, eu admiro muito, que é o Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que foi ex-dirigente do Grêmio, ex-presidente do Grêmio, e ele é talvez o maior pregador de 9 aqui no Rio Grande do Sul. Ele é um amante de 9 de centroavante. E eu tenho que concordar com ele que ontem o Grêmio precisava de um 9, do Aipim. O Grêmio precisava fazer um gol, o Grêmio precisava fazer gol, tinha que botar o 9, o Aipim. Ah, mas o sistema de jogo, o esquema de jogo... Esquece, o esquema de jogo do Grêmio, que ganhou a Copa do Brasil, funcionava bem quando tinha o Wallace e Douglas. Hoje o Grêmio não tem articulação no meio campo. Hoje o Grêmio precisa da bola alçada na área, da bola em velocidade, em profundidade. O Grêmio precisa do Aipim lá dentro, enterrado. E é o que faltou pro Grêmio ontem. O que eu não vou entender nunca é por que os times têm que poupar os jogadores. Por quê? Isso Por que, é uma palhaçada. por que O basquete poupar? jogam Eles não todo dia ganham lá. NBA E já para é jogar mais uma vez por impacto semana. do Existe futebol, uma Concordo. limitação física. Metade do time do Internacional está com a musculatura estourada. Ah, quando eles muito começam a mimimi. jogar, Eles quando eles ganham começam a bastante. jogar, Eles quando eles ganham bem.
Também não é tanto jogo. Quando eles começam a jogar... Não é tanto jogo assim. Os jogadores... Vem uma Copa do Mundo, por exemplo, eles têm que jogar vários jogos um atrás do outro. E tem condições disso. Por que não pode? É que, na verdade, o que eu não entendo é que quando eles começam a jogar, eles jogam um campinho de areia, ali, sem estrutura. E aí jogam todos os dias, toda semana. E aí, quando eles vão jogar o futebol profissional, eles são poupados, ganham milhões e são poupados. Jéssica, não é assim, não pode reduzir dessa forma. É assim, ó, o futebol profissional hoje é jogado numa velocidade, com um desgaste muito maior. Você assiste um jogo de futebol de 20, 30 anos atrás e assiste um jogo de ontem, parece que você está assistindo em câmera lenta. Mas, Vitorino, mas eles são preparados. A Cris tem razão, NBA... Sim, mas existe uma limitação todos os dias nos playoffs. Então tá, então nós vamos ter um time de futebol para não jogar futebol. Mas é muito mimimi. E a notícia fashion é que muita gente não assistiu Inter e Caxias, Chicão, para assistir Real Madrid e Barcelona. O grande jogo foi. E o Messi... Matou o Cristiano Ronaldo. Eu pensei que ia dar o contrário. Matou 3-2 para o Barça e aos 48 minutos do segundo tempo o Messi fez um gol, o gol de número 500 na carreira dele. Eu ainda acho que o Real Madrid vai ganhar o campeonato. Vai ganhar um jogo atrasado. E contra uma galinha morta, né? Que é o mas Celta o Celta tem vida. Galinha morta. Uma galinha meia morta, mas vai levar muito dinheiro se tirar um pouco do Madrid. Uma galinha meia. O Barcelona vai mandar uma mala preta para lá, né? Lá tem a mala preta. A mala preta. Mas assim, vai perder com mala preta e tudo. Não tem jeito. E hoje a gente teve manifestações, né, contra a reforma da Previdência e teve manifestação no aeroporto Salgado Filho. Atrapalhou a vida de todo mundo, as pessoas estavam furiosas. Das 4 às 6 da manhã. Olha que sacanagem, as pessoas não conseguiram chegar com seus carros para desembarcar suas malas, tiveram que sair andando porque estava bloqueado. É estratégico, sabe por quê? Porque é a hora que os deputados federais estão embarcando para Brasília. Mas e as outras pessoas? Bom. Que aí quase perdem o voo. E logo segunda-feira de manhã, né? Que segunda-feira de manhã. Agora, falando em manifestação, estava prevista para o dia 3, né, de maio, a audiência com o juiz Sérgio Moro e a oitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi adiada porque previam uma grande manifestação do Partido dos Trabalhadores. E como o dia 1º de maio é feriado, mais um feriado, né? Então, eles resolveram adiar. Há quem diga que não é só por causa disso. Há quem diga que tem muita coisa ainda para rolar em função do depoimento do Palocci, né? E a possível delação premiada do Palocci. E envolvendo tudo isso, o triplex e também o que disse o Léo Pinheiro, afirmando que o triplex do Guarujá pertence ao ex-presidente Lula. Então, o juiz Sérgio Moro já pediu para escutar novamente Marcelo Odebrecht e mais 6 da empreiteira. Ainda tem isso para acontecer, então ele vai escutar novamente o Marcelo e mais 6 executivos e adiou um pouquinho mais a oitiva, né, do Lula. Existe a preocupação também com a segurança. A Polícia Federal está monitorando a internet. Tem cada bobagem sendo dita. Hoje, aliás, o deputado federal Paulo Pimenta também tem um depoimento forte, um vídeo dele forte. Hoje eles estão em Brasília, tem um congresso lá em Brasília do PT e a Gleisi Hoffmann, isso agora, notícia das 6 horas da tarde, recebeu as pessoas dizendo aqui não tem ladrão, o Lula chegou, né? Então, assim, grito de guerra e tudo mais. Então, eles estão prometendo bagunça. E tem gente gravando coisa do tipo, eu vou com a Curitiba disposto a morrer, eu tô levando minha arma desmontada, coisas desse tipo. O negócio é muito sério. A Polícia Federal está investigando, está identificando essas pessoas desses depoimentos e acho que vai só. Olha, o Chicão não está errado quando diz que de vez em quando tem que botar um urutu na rua. Eu acho que o Exército Brasileiro tem que ser convocado, tem que ser convocado nessa hora, não apenas para identificar. Tem que se identificar essas pessoas, essas ameaças que estão fazendo, porque estão fazendo ameaça ao poder constituído brasileiro. São terroristas, porque vou morrer, vou matar, vou morrer, vamos explodir, vamos atirar aqueles juízes pela janela. Que é isso? E tem a greve marcada para sexta-feira, dia 28. Sim, mas aí é outra coisa. Sim, mas nós estamos separando o Lula da Arruaça. Tá, não, mais ou menos.
mais ou menos. O Lula é arruaça. Sim, o protesto contra a Previdência me parece que reúne brasileiros verde e amarelo e reúne também a turma de vermelho. Seria sexta, depois seria o dia do Lula, o dia 3, que o Sérgio Moro já passou para uma semana depois. Quer dizer, então tem tudo isso, né? E a nota que eu estou dizendo, se continuarem fazendo arruaça, quando chegar lá pelo dia 27, 28, o vai empurrar de novo. Ele vai empurrar de novo. Vai matar. Se bem que essa turma que apoia o Lula, ninguém trabalha. Então... E quem também está pensando em entrar nessa greve na sexta-feira é o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Imagina, pilotos, comissários, todo mundo está pensando mas o que os aeronautas querem? Eles também estão contra a reforma Protesto contra a Previdência? Também. Vai viajar? Eu acho que está mais... Mas imagina se eles resolverem parar também. Vai ser o caos na vida de todo mundo. Mas eu acho que assim, eu acho que o governo deveria ter dignidade e retirar essa proposta, refazer essa proposta discutindo mais com a população. Mas diz que não, né? Que reuniu ministros e tudo. Não, ele está querendo... Hoje, para que Só os que ministros... não tem, Carla, ele não tem os votos. Não, eles já eu acho que não computaram para lá, mas ele somar vai daqui, tentar. somar dali. É que assim, aos poucos a nação está se dando conta que a grande sacanagem do governo não está na idade mínima de aposentadoria. Isso é perfeitamente aceitável, porque é igual ou parecido o mundo inteiro. 65 anos, 63, 62 para as mulheres, 65 para os homens, ou 65 para todo mundo, isso não muda muito. A grande sacanagem está nos anos de contribuição exigidos, porque isso cria uma espécie de fator previdenciário informal. O cidadão vai chegar com 65 anos e não vai conseguir se aposentar, porque não tem os 35 que o governo exige de contribuição. Isso é criminoso, Magda. Vai ter gente que só vai se aposentar com 80, 90 anos, vai se aposentar um pé na cova. Quer dizer, estão esquecendo que a aposentadoria não é um benefício que o governo dá, não. A aposentadoria, a dignidade na velhice, é um projeto social que deve ser prioridade de qualquer programa de governo. Quando você pensa em humilhar as pessoas, em destruir pessoas quando velhas, porque as pessoas serão massacradas com essa proposta que está aí, você está esquecendo da cidadania, você está atropelando a cidadania em nome de um cálculo atuarial que ainda é mentiroso, porque o governo se recusa a abrir as contas. O governo se recusa e a gente sabe que tem muita coisa lançada lá na Previdência Social que não é de lá. E eles cada vez mais com privilégios. Sim. Você sabia que 30% da arrecadação da Previdência eles tiram? Eles colocam no caixa único para uso... Vamos ser bem claros. Só 30%? 30% vai para o BNDES. O governo tira o BNDES. E aí o BNDES financia quem? Quem é que o BNDES financia? Odebrecht e o Odebrecht manda no BNDES, não é? Sim, quer dizer, então, tira o dinheiro da Previdência e aí tem os sonegadores, Magda. Deixa eu interromper vocês, a informação mais de 50 bilhões de sonegação. No Chile, perto de Valparaíso, tá? Terremoto? Sacudiu nessa segunda-feira, de quase 7 graus, tá? Provocando alarme entre a população. Não temos ainda, eles não têm muitas informações, não há informações ainda sobre feridos, não foi emitido nenhum alerta de tsunami. O terremoto atingiu 7,1 graus na escala de magnitude. Foi por volta das 19h30, 20 horas, mais ou menos. Daqui a pouco, desculpa, eu só quis mais ou menos situar. Desculpa interromper. Mas assustador isso. Assustador. Agora, não é a primeira vez. É que o Chile parece que tem... Hein, Chicão? Eu acho que o Chile está a falha de San Andrés que desce. Aquela é a placa do Pacífico que vai até mais ou menos o México. Ela é de San Andrés, da Califórnia. E da última vez que deu o terremoto... a oeste de Valparaíso, segundo tem uma informação do Biro Nacional de A última vez que deu no Chile terremoto, a gente sentiu no Brasil também, né? Peru também tem muito terremoto. Quando eu estive em Lima, teve uma tsunami, disse que um cara escapou, ele surfou a tsunami. Tem foto até, surfou uma tsunami. Corajoso, uma tsunami de 6 metros de altura que surfou. Mas o Carlos Burlé, que é um brasileiro, que é o campeão de ondas altas, em Nazaré, em Portugal, já surfou ondas de 5, 7 metros. Sim, mas aí em alto mar, né? Mas o cara conseguiu fazer isso. O surfista de ondas gigantes, ele consegue se equilibrar. O problema é quem não surfa. Não, mas o problema é que a onda vem vindo e vai batendo em prédio, batendo em tudo. Mas essa tsunami não chegou. Outro contexto, assim, né? Você sabe que o que mata não é a onda, você sabe, né?
O que mata não é a onda, o que mata são os objetos que a onda leva. Porque quando ela arrasta prédios, arrasta carro, as pessoas morrem feridas pelos objetos. Sim. Árvores, ou prensadas. Essa é para ti. Eu tive hoje com um amigo meu, o Rodrigo, que é um empresário gaúcho muito conhecido, porque ele que inventou o cenoura pastel. Ele está lançando a primeira boteco de samba aqui em Porto Alegre. Legal. O boteco do Ronaldinho. Não tem nada a ver com o Ronaldinho. Sim. Simplesmente é o operador dele. Ele disse que o samba vai substituir a música sertaneja. Ah, legal. Que já está acontecendo isso no Rio São Paulo. E você sabe que Porto Alegre é um mercado de samba muito interessante. Ali na Getúlio com Ipiranga. Aquele negócio que gaúcho não sabia sambar. Não, ele gosta muito. Vai ser um samba com matiz cultural também. Ali na Lime Silva tem o Dona Neuza, que tem... eu acho maravilhoso. Eu fui... um tempo atrás, eu ia de vez em quando com meus amigos, depois nunca mais fui. Acho que tem boteco exportação. Tem o tipo exportação. Boteco tipo exportação também. Tem alguns dias. O samba tem um mercado interessante. Falta só aprender a tocar. Voltando à Previdência, eu estou pipocando aqui, que eu estou pegando coisas aqui. Michel Temer, presidente, decidiu exonerar os ministros que estão licenciados de mandatos parlamentares na Câmara para reforçar o apoio à reforma da Previdência. Ele estava reunindo os ministros. E é isso que ele já decidiu. Mas ele não. O problema é os deputados. Os deputados estão. A exoneração ainda não tem data para ocorrer, mas segundo o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, a medida deverá ser tomada quando a votação do texto em plenário for marcada pelo presidente da Câmara. Só que assim, os deputados estão com medo, viu, Magda, que ano que vem eles têm que prestar contas. Pois é. E já imaginou o deputado receber aquele carimbinho assim, votou a favor da reforma da Previdência? Vai ser, esse carimbo é que vai ser complicado. Mas agora, querido, vai ter, olha aqui, ou é ou não é. Não vai ter mais, eu sou mais ou menos, não tem mais ou menos. Ou tu é, ou tu não é. Ou tá dentro ou tá fora. Ou tá fora, não tem essa, assim, meio dentro, meio fora, sou mais ou menos, não vai ter. Tem gente que vai faltar a sessão, né? Não, e se faltar... dor de barriga. Não, mas aqueles que faltarem... Dor de barriga é a melhor explicação, dor de barriga. Mas tem muita gente que vai perder o avião. Lembra da votação do impeachment da Dilma? Como teve gente com dor de barriga, dor de cabeça? Teve um que foi cuidar da mãe dele no hospital. Tem gente que vai se internar. Teve um que foi cuidar da mãe dele no hospital. Tem gente que tem que cuidar, porque próstata é só uma que tira. Não pode tirar duas. Não, aí é outra coisa. Dois é outra coisa. Se bem que tem gente que se tirar não muda nada. Tem que ver que o rim não pode tirar os dois, senão morre. Tudo tem que cuidar o que vai fazer para ver que já fez. Mãe só tem uma, não dá para passar duas. Não, mas na votação da Dilma, não teve um que apresentou a justificativa que a mãe dele estava no hospital com problema de saúde? E apresentou o justificativo, todo mundo aceitou. Aí um adversário político dele, acho que foi do Piauí, não sei, não lembro qual é o estado, que disse assim, mas peraí, a mãe dele morreu faz 3 anos. Que maravilha. Mas era a mãe de criação, tem a mãe de criação, tem a mãe de coração. Ai, que bárbaro. O coração não é aqui, Magda, coração é aqui. Aqui é outra coisa. Aqui é o... Aqui é o... Vesícula. Vesícula também não tenho mais. Me lembro que eu não posso mais tirar a vesícula que eu não tenho. Não posso mais tirar a vesícula. Eu já contei na TV que eu não posso mais tirar a vesícula. O Marne, por exemplo, não veio hoje, não pode dizer que está com problema na próstata, porque ele não tem mais. Parou. Não fala mal do Marne. O Marne está resfriado. Vocês que me contaram, está com dor de garganta, com tosse, alguma coisa assim. Pegou minha tosse. Vocês beijaram? Não, assim, deve ter bebido da minha água. Tosse que tu... Uma pereba no ar. Tu fica bebindo da minha água. Uma pereba no ar. Tosse aqui, mistura... É verdade. Por falar em tosse, o friozinho está chegando, vocês têm que se cuidar, né? E entre se cuidar, tem aquela vontade da gente tem de ficar mais tempo na cama, né? Mais quentinho, né? Então aí vai a minha dica ótima para você aproveitar ao máximo este prazer que é enorme de ficar na cama um pouco mais. Um colchão novo. E colchão novo, onde é que você vai buscar? Na Sleep Shop. Eu comprei o meu e a minha vida mudou depois disso. Eu fico mais tempo na cama, fico mais quentinha, não fico com dor de garganta, não pego friagem, acordo todos os dias muito mais disposta, relaxada, porque eu tenho uma belíssima noite de sono num colchão da Sleep Shop, é claro. Faz o seguinte, dá uma passadinha na Sleep Shop, fica na 24 de outubro, número 1363, bem assim na frente da Rua Nova York. Você estaciona o seu carro ali dentro mesmo, tem estacionamento privativo, lugar, espaço maravilhoso para você estacionar. Entra ali, fala com o Rogério ou com a Denise, fala com os dois. Os dois é muito melhor, eles lhe dão uma atenção super boa. Eles têm uma simpatia ímpar, são muito legais, vão indicar o colchão mais adequado para o seu
peso, para o seu tamanho, para a sua altura, para o jeito que você gosta. Vai ter o seu perfil, sabe? Aquele seu perfil de rei ou de rainha, depende quem é que vai comprar, né? Depois é só você aproveitar, você vai ver a diferença que vai fazer para você em termos de saúde mental, saúde do seu corpo e a qualidade do seu sono. O que faz a diferença, a escolha de um bom colchão. Passe lá na Sleep Shop ou ligue para o 51, se você não for aqui de Porto Alegre, né? 3330 1592. Não esqueça, peça o colchão da Magda Beatriz, que você vai ser feliz assim como eu. Até porque você merece dormir bem assim como eu. Durma no colchão da Sleep Shop. Cada vez que você se deitar para dormir, você vai se lembrar de mim, eu tenho certeza. A minha mãezinha está deitando já no... A tua mãe já está? No travesseiro. Ela comprou? Que bom, viu? Fala, Chicão. Não, Magda, eu vou mandar um abraço aqui para um cara que é telespectador nosso, meu amigo, o Rambo Gaúcho. O Rambo Gaúcho é um cara que é a cara do Rambo, mas é tão a cara do Rambo que ele anda com as mesmas roupas do Rambo, óculos do Rambo. Já tirei foto com ele. E ele está criando uma peça que ele quer que eu participe, como o Bruce Willis, que seria os mercenários do Rio Grande, que correria pelo estado. Mas eu não vou ir, porque eu vou fazer 60. Vou fazer 60 anos. Por que não, Chicão? Olha a oportunidade. O que tem a ver? O Rambo Gaúcho, eu saí um dia com ele na noite, Cris. As pessoas batiam foto, pediam autógrafo. Ele é a cara do Stallone. É mesmo? Cara do Stallone. Um dia eu quero trazer ele aqui com a roupa com óculos escuros, com aquelas roupas de Rambo e aquela bandana. Colocar aqui pro telespectador. Ele é muito parecido. Já tirei foto com ele. Já tiraste? Tu vê? Já tirou foto com ele. Ele é bem parecido. Mas ia ser mercenários no teatro, hein? Poxa, aproveita essa oportunidade. Só uma participação. Uma participação especial na estreia. Trazer um dia o Rambo Gaúcho aqui, que ele curte muito a nossa Faz uma participação na estreia. Tem que aproveitar. Magda, ó, parece... Tudo indica que Porto Alegre vai ter um novo serviço de transporte de passageiros, o mototáxi. Olha aí, a partir do dia 1º, diz que o Sindicato dos Motoqueiros está tentando implementar isso em Porto Alegre. Isso que já é sucesso em alguns outros lugares. Santa Maria, eu já verifiquei de perto, já andei com o mototáxi e funciona muito bem. O que vocês acharam dessa novidade aí? Mototáxi? Achei legal, acho que estava no nosso Jornal da Pampa de hoje. Estava no nosso Jornal da Pampa, podemos até, se for possível... A Índia. É muito comum em vários lugares. Mas no Rio Grande do Sul também, né? Santa Maria, não sei em outros lugares. Acho que é bem mais econômico também. No Nordeste tem muito. Eu ouvi algumas reportagens que é uma maneira mais econômica de você transportar. Exatamente. Vai ser a partir do dia 1º de maio, eles vão começar com 10 motocicletas, tentando aumentar depois, né? É uma coisa diferente, né? É uma cultura, né? Vitorino, tu que falou muito do Capelari nas eleições do Marquesan. Magda, o que o EPTC fez domingo na rodoviária é um banditismo. Multava tudo que é Uber que chegava lá. Então o cara descia do ônibus. O Capelari não estava nem aí, cara. Não, mas o Marquesan disse que ia tirar o Capelari e continua o EPTC fazendo isso. Porque os taxistas, aquilo é um território dos taxistas ali na rodoviária. Então tu chama o Uber, tu não quer vir de táxi. E o Uber chega ali, ele já multa o Uber, o EPTC. Está sendo assim na rodoviária e no mas aí tem alguma coisa errada. Aí tem que dar uma olhadinha. Alô, presidente Marcelo da EPTC, presidente Marcelo Soletti, doutor Fábio, dá uma olhadinha, tem alguma coisa errada lá, né? Porque a gente sabe que, para começar, aquela esculhambação de táxi na rodoviária não pode ficar assim, né? Não dá. Tinha que organizar, tem uma fila organizada, tem uma área que ficam os táxis, você tem uma fila, à medida que as pessoas vão pegando o táxi, você vai encher... Não, eles ficam em 3 filas, aquela bagunça, ninguém vai resolver. E só faz corrida longa também, né? Tu diz que vai ali na Cidade Baixa e já não te leva. Mas eu digo assim, aquilo ali tem que ser resolvido. Aquilo ali, os taxistas vão protestar, deixa protestar agora. Não pode ser aquela esculhambação que está lá. Tem que dar uma melhorada naquilo, não sei, reorganizar, faz uma fila, um terreno, sei lá, Sinditáxi improvisa alguma coisa, mas tem que ter uma solução. Do jeito que está, fica uma fila para passar os carros, estacionar, largar as pessoas. E 3 filas de táxi paradas, com cara de pastel, olhando para o outro. Aí eu vou fazer uma reclamação como cidadã, tá? Se tu vais deixar alguém na rodoviária, que tu podes entrar por ali para largar a pessoa, né? Sim. Bom, eles te tratam muito mal. Sim, inclusive. Eles só não te batem por um detalhe. Eles inviabilizam a tua passagem por ali. Se eles puderem te trancar,
Se eles puderem te incomodar, eles te incomodam, eles te odeiam, os motoristas de táxi. Sabe? Por quê? Porque eles não querem que tu vá levar o teu familiar até lá, eles querem que tu chame um táxi para levar as pessoas na rodoviária. Isso é outra coisa que a EPTC tem que ver, é a falta de gentileza, a falta de educação que os motoristas de táxi que ficam ali para trabalhar têm com o particular que vai deixar o seu familiar, ou seja lá quem for, para pegar um ônibus na rodoviária. É o território deles. Não, é o território deles. É três pistas de mercado. Reserva de mercado. É impressionante. Tu para ali, eles já te trancam, eles não te deixam passar, e se tu fica fazendo sinal para tu sair, se eles puderem, eles inviabilizam a tua passagem. Não tem um pingo de paciência, um pingo de educação contigo. Isso que o Chicão falou é sério. Tá? E aí bota a gente eu já vi o que eles fazem com motoristas, mulheres motoristas de táxi. Eles discriminam as mulheres, eles têm papos horríveis de baixíssimo calão para intimidar as motoristas femininas, motoristas de táxi, que é para elas não fazerem um ponto ali. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por essa situação. Eu não estou reivindicando por ninguém. Estou dizendo da minha experiência, que com frequência eu tenho que levar alguém na rodoviária e já fui maltratada, e eles inviabilizam e te olham e fazem cara feia, e se puder eles te inviabilizam a tua passagem por ali. Eu digo isso. Tem muita gente que reclama também que chega, né, de uma viagem e que mora perto, ou vai na casa de um parente que é perto da rodoviária, eles reclamam. Se a corrida é curta, eles reclamam, eles xingam o passageiro. É uma gangue aquilo ali, uma gangue. Eu acho que a EPTC tem que tomar uma providência nesse sentido. Não bastasse todo esse perfil, agora o Chicão traz a informação de que fica um azulzinho multando os carros particulares. Do Uber. Porque o Uber não pode escolher o Uber agora. Tem que pegar aquele táxi caríssimo e ainda maltratado ainda. Esse cara caríssimo ali. Que tá. Eu acho que alguma coisa tem que ser mudada. Muito ruim o atendimento. Alguma coisa tem que ser mudada ali. Tem ali. Tem que, sabe, é bem como tu diz, o território é deles e aqui eu não quero que ninguém entre. É bem assim, eles são muito... E é histórico. E aí tu não consegue sair dali, e aí eles... Sabe, porque se tem uma fila ali pro particular passar, eles têm que abrir caminho para tu sair dali. No aeroporto, por exemplo, tem uma área reservada aos táxis brancos, exato, né? Que eles, à medida que vai chegando passageiros, os táxis vão encostando, que eles têm uma área onde eles ficam parados lá, esperando e vão completando a fila, não deixam parar nunca. Sim. No aeroporto. Por que não faz isso na rodoviária? Por que tem que ficar 100 táxis em fila tripla? Né? Aí você tem que vir assim, larga o passageiro só em 2 pistas, aqui apertadinho, aqui tem 3 táxis parados. Aí você vem ali e tem que esperar uma vaguinha, se não tem uma vaguinha você tem que ir andando, porque já vem um táxi buzinando atrás. Aí você larga o passageiro, larga a pessoa. E eles te constrangem. Aí já tem o cara da EPTC te olhando feio, tá demorando, tá não sei o quê. Pronto, já tem que sair. Aí tu tem que fazer toda a volta e pegar lá o lado direito. Tudo isso para ficar 100 táxis parados ali, um olhando para casa do outro. É verdade. Porque ele tá errado. Não dá para entender. Tem que mexer naquilo urgente. Meus amigos, aqui no WhatsApp, existe mototáxi em Pelotas há mais de 10 anos. E é muito utilizado. Quem nos fala é o João Manuel. Rio Grande São cerca também. de 200. Rio Grande também, existe há anos. Acabei de receber uma mensagem aqui. Boa noite, Magda. Como diz o ditado, teu colar matou a pau. Abraços do João Arendt de Novo Hamburgo. Bonito, né, João? É da Maxi Acessórios. Eu ganhei de presente há muito tempo, no tempo que o Milton Talaveira participava do programa conosco. Não sei se os meninos ainda têm uma loja ali na Alberto Bins, perto do Plaza São Rafael, né? Quase do lado do Plaza São Rafael. E eles têm um atacado também que eles vendem para lojistas. É muito bonito. Eu gosto também, acho bem bonito esse colar. Muito obrigada. Magda, posso falar do Inimigo na Trincheira? Opa! Assim, me assustei muito com essa decisão do Ministério Público Federal. Vamos falar sobre esse assunto. Eu estava procurando a notícia aqui. Vamos explicar o que é essa decisão do Ministério Público Federal que prejudica a Lava Jato. Pois é. E me assustou, porque o Conselho do Ministério Público Federal quer editar uma portaria estabelecendo um limite para a utilização de procuradores por outras unidades. Propõe, olha aqui, a resolução discutida na sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Federal propõe a limitação em 10% do contingente de procuradores da República de cada unidade do Ministério Público Federal que podem ser cedidos
para outras unidades. A proposta também pretende limitar em 4 anos o período de sessão. Caso aprovada em sua versão original, a resolução tem efeito sobre as forças-tarefas da Lava Jato, montadas em Curitiba e também na Procuradoria-Geral da República em Brasília, onde são tratados casos envolvendo parlamentares e ministros, entre outros. Isso porque, em ambos os locais, grande parte dos procuradores atuantes é proveniente de estados. Então, vamos definir de forma bem clara. Ou o pessoal do Ministério Público não quer trabalhar, ou então tem inimigo na trincheira, porque isso é um ataque direto à Operação Lava Jato, que é a maior operação já realizada no Brasil. É o maior caso de corrupção do planeta e que o Ministério Público Federal, até agora, vem conduzindo de forma brilhante, para dizer o mínimo. Pois bem, o próprio Conselho do Ministério Público Federal atacar essa requisição de profissionais e de especialistas em várias áreas, porque existem promotores com especialidade na área criminal, na área tributária, na área financeira. Existem promotores com formação e especialidade nessas áreas. E o que acontece? Diante de um caso rumoroso como esse, se chama esses especialistas para trabalhar a matéria, para ajudar a investigar, para ajudar a elaborar a acusação. O Conselho do Ministério Público Federal quer limitar isso. E aí eu lembro de algo que foi dito há algum tempo atrás, do processo de ideologização dos governos. Você toma o senso comum tomando as instituições. Eu não quero acreditar que o Ministério Público Federal tenha componente ideológico nas suas decisões. Mas isso é muito preocupante. Dr. Rodrigo Janot pediu vistas do processo, que ele faz parte do Conselho, ele pediu vistas do processo, quer analisar e certamente vai propor alterações, porque isso é uma proposta que ataca diretamente a Operação Lava Jato. Olha, eu esperava fogo de todo lugar, menos daí, mas do comando do Ministério Público Federal, o próprio comando atacar a Operação Lava Jato, juro para vocês que me assustou. Juro para vocês que me senti um pedacinho de Venezuela, onde as instituições não são importantes. Importante é a ideologia. Exatamente. Eu queria saber quem é que criou essa resolução, quem é que elaborou, quem propôs essa resolução. E eu quero saber quem é esse promotor. Porque vamos ver a vidinha dele. Que concurso que ele fez, onde é que ele passou no concurso, né? E aí, se tu junta com o que está circulando do deputado Paulo Pimenta... A gente junta 6 com 6 e entende o que é uma dúzia. Entende o que é uma dúzia. Hoje é dia de Devassa, de você ganhar um voucher da Devassa no valor de R$70 para desfrutar dele lá na mini cervejaria Devassa. Quem vai fazer a frase do dia de hoje é a Jéssica. Quem vai participar para tentar ganhar este convite, esse voucher no valor de R$70, é o nosso telespectador que usa o WhatsApp pelo telefone 999-77-7001. 999-77-7001. A frase é... Nada melhor para uma segunda-feira que uma devassa na mesa. Nada melhor para uma segunda-feira que uma devassa na mesa. Você está participando, coloque a frase corretamente, o seu nome completo e o número do seu documento. É através do WhatsApp, 999-77-7001. Como essa frase é um pouco mais longa, deve demorar de 10 a 12 segundos. Mais ou menos, é o que tu vê. Boa noite, Magda Beatriz. Como você própria está comentando, aonde nós vamos parar com o crescimento da violência? Se o Estado não tomar uma atitude em breve, nós não poderemos sair em plena luz do dia em razão do aumento da violência. Beijos à diva do programa, Carla Krieger, Sérgio Claver. Obrigada. Sérgio. Muito bem. Obrigada. Eu tô aqui. Vitorino. Aqui o WhatsApp. Eu quero saber do Vitorino uma coisa. Isso aí quem resolvia pra mim era a Cris. Mas ela apertava não sei que, não sei onde. Querido. Trancou, não tá entrando. Trancou. Também, eu acho. Não, contigo não parava de entrar. Com ela não entra. Quero saber uma coisa do Vitorino, do noticiário internacional. Rumores de que a Coreia do Norte poderia enviar uma bomba pra Austrália. Será que procede? E mandaram vídeos, né, que através do canal ali no Panamá estava passando submarino americano. Sim, são dois fatos significativos. Os americanos estão deslocando a segunda frota para a região do Mar do Japão.
que fica, o Mar do Japão costeia o Japão até a Península Coreana. O pretexto é realizar operações de treinamento, mas a gente não sabe. Não, é mostrar os dentes, né? É mostrar os dentes, ranger os dentes. Agora, eu não acredito muito que a Coreia do Norte consiga atacar ou ameaçar a Austrália, porque é muito longe a Austrália. E ainda existem muitas dúvidas sobre se os coreanos têm esses mísseis intercontinentais. Sim. Porque a tecnologia a gente sabe que eles não têm. Mas como eles são mantidos, a Coreia do Norte é mantida pela China e a China tem essa tecnologia, fica a dúvida até que ponto a China repassaria à Coreia do Norte mísseis intercontinentais a pretexto de atacar os Estados Unidos. Pois é, mas os Estados Unidos já, a que tudo indica, já fechou acordo com a China. E aí isso impossibilitaria a Coreia do Norte de ter... Na verdade, se a China tivesse disposta a fazer o minimum lá calar a boca, ela já tinha feito o minimum calar a boca em uma semana. Mas ela com os Estados Unidos daí fica mais potente. É a China que praticamente mantém a Coreia do Norte. Em termos de infraestrutura, ninguém exporta para a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte não paga ninguém. A Coreia do Norte não produz nada. Me diz um produto que se conheça assim, feito na Coreia do Norte. Não tem, eles não fazem nada. A Coreia do Norte é mantida pela China. É um exército... Mantida em que... Em todos os sentidos. Economicamente, em termos de infraestrutura, de logística, de tecnologia. E belicamente também? Principalmente. Principalmente. Então, assim, a Coreia do Norte acho que foi a Magda que usou a expressão aqui, procuração. Se a Coreia do Norte atacar os Estados Unidos, é a China que está atacando por procuração. Por procuração, exatamente. Sabe quem é que está na audiência? Miltinho Talavera. Ai, ele tá lindo, os guris. Beijo. Viu o sucesso do colar que os guris me deram, Miltinho Talavera? Viu só? Beijo, Miltinho. Adoro. E fez sucesso mesmo. Fez sucesso. Se bem que tem uma coisa, né? No pescoço da Magda, da Carla, da Cris, da Jéssica. No teu não ia aparecer. No meu e do Chicão não faria sucesso nenhum. Não, mas o colar, não digo, mas os 2 relógios dourados... Chicão Tofani, conta de sucesso. O que é hoje? Emerson Fittipaldi, da São coleção. Iguais? Ah, que lindo esse relógio. Esse aqui é um relógio de ouro que o Emerson Fittipaldi lançou uma grife dele com o nome do relógio, que é produzido pela Tecnos. Esse aqui é um Armani, Giorgio Armani, que é um cronógrafo Armani, que é um relógio internacional fashion. Muito fashion. Mas é uma linha dourada não ostensiva, que nem aqueles caras que na noite vão com as bolas, que eles invictam, nada a ver. Mas eu adorei que as engrenagens são aparentes. Nada a ver, nada a ver não é uma marca. Mostra pra pessoa. Nada a ver não é uma marca. Esse relógio aqui é interessante, porque ele tem 3.500 no Brasil por vendido. Isso aqui é o cockpit de uma Lotus John Player Special, preto com dourado, que é a cor do que o Emerson começou na Fórmula 1. E o Senna também. Não deu pra mostrar. O Senna pilotou a John Player Special. Maravilhoso. Muito bonito. Pergunta no ar. Ixi, medo. Alguém já viu um trabalhador? Alguém já viu um trabalhador nessas obras da Copa? Como é que é? Alguém já viu um trabalhador nessas obras da Copa nas últimas semanas? Nas últimas semanas não. Mas eu já vi aqui, por exemplo, quem vai desfrutar do voucher no valor de R$70 lá na mini cervejaria Devassa. É a Roselaine Folkmer. Nada melhor para uma segunda-feira que uma Devassa na mesa. Parabéns, Roselaine. Amanhã, a partir do meio-dia, o teu voucher no valor de R$70 já estará liberado. A mini cervejaria Devassa fica no shopping Praia de Belas, no 2º piso. Não tem prazo de validade. Você vai desfrutar deste voucher no valor de R$70 no dia e na hora que você quiser. Claro que dentro dos dias de funcionamento do shopping, tá? Parabéns, muito obrigada por ter participado conosco deste momento tão sublime para o Atualidades Pampa. Vou anotar aqui os teus dados e a partir de amanhã, meio-dia, está liberado, tá? Obrigada pela participação. E hoje um aluno da URGS foi ferido, né? Estava em um dos prédios da URGS, quando um operário que estava fazendo uma reforma no 2º andar caiu. E quando ele caiu, tremeu tudo e caiu um pedaço do gesso no menino. Ele
está internado no hospital, estão fazendo alguns exames deles, tem suspeita de fratura na coluna. Nossa! Olha só, que perigoso. Caiu um pedaço de gesso atingiu ele. E eu imagino todo o teto de gesso na minha cabeça. Ele nem mora na casa da Carla. Ah, é, Carla? Na tua cabeça? Nossa, ainda bem que não aconteceu nada. Ela até veio trabalhar, ela tinha ela tava com o cabelo meio branco, ela tinha um gesso ainda na cabeça. Pior é que não é mentira, é verdade. É verdade. Isso aconteceu. Com a bela construção da minha casa. Olha, atualizando os nossos telespectadores, de vez em quando a gente fala sobre umas coisas, depois a gente não fala mais. Uma portaria publicada pelo MEC, Ministério da Educação, no Diário Oficial desta segunda-feira, instaurou um processo de descredenciamento da Faculdade Centro-Sul do Paraná, Faxpar, comprada em 2015 pelo grupo Facinep, que está sendo investigado por irregularidades. Mesmo desativada, a instituição vinha ofertando cursos de graduação, administração e pós-graduação, eram 627 opções, e emitindo certificados. O texto determina a aplicação da medida cautelar administrativa de interrupção imediata pela Faxpar da oferta de quaisquer cursos de graduação e pós-graduação sob quaisquer designações voltadas para certificação ou diplomação no âmbito de educação superior. O MEC também suspende novos ingressos de alunos na instituição, que terá bloqueada a chave de acesso e a senha ao sistema do Ministério. Então, fiquem alertas, né? O MEC abre um processo para descredenciar aquela que eles chamam de faculdade de papel do grupo Facinep. O Dr. Lênin Streck está lançando um novo livro sobre hermenêutica, o volume 1, e lançou uma novidade. Junto com o livro, lança um resumo do livro. Ai, amo de paixão isso. Super, hiper compacto, é muito legal. Muito bacana. Ele lança o livro e a pessoa compra o livro e junto recebe o resumo do livro. Olha que bacana. É bem pequeno, de bolso, com algumas dezenas de páginas, onde você encontra os tópicos e encontra alguns conceitos que, claro, são abordados de forma muito mais significativa nos livros. E uma coisa que eu encontrei aqui, que eu tenho dito reiteradamente nesse programa, e que eu gostei de ver de um pensador como o Dr. Lênin Streck, que é o seguinte: quando você entra em juízo, Magda, e você pede a decisão de um juiz, você está pedindo que o juiz aplique a lei, você não quer a opinião do juiz. Exato. Eu não quero a opinião do juiz sobre aquela matéria, se ele gosta ou não, se a lei é injusta ou injusta. Não, eu quero que ele aplique a lei. E o Dr. Lênin Streck chama atenção nesse livro dele sobre esse aspecto. Gostei muito. Ele me trouxe o resumo, agora falta o livro, viu, Dr. Lênin? Estou aberto a doações. Ressuscitamos a campainha. Tá de volta. A campainha agora é o seguinte, sempre que tiver jabá, ressuscitamos a campainha. Ainda bem, porque aquele sino era insuportável. Não faz assim, aquele sino é a coisa mais chique. O barulho que aquele sino faz. Mas não faz barulho perto disso, é pior. Não, esse aí é um tiquezinho, já era. Não, ó. Agora aquele negócio... Mas ela não, ela é ó... Aquilo é muito mais suave. Eu acho Presta atenção. Amanhã eu vou trazer o sininho. Muito mais tranquilo. Traz os dois e fica um na direita e um na esquerda. Não dá ideia. Usa de acordo Não, é que hoje na correria a gente pegou o material e trouxemos o antigo, né, cara? Ressuscitamos. Um abraço pro seu Adão lá em São Leopoldo. Seu Adão, o seu convite hoje, gentil convite, não pode ser transmitido ao Marne Barcelos, que infelizmente está resfriado, está de molho em casa, coisa e tal. Será que ele vem amanhã? Sim, não sei. Eu vi ele comprando um pacote de fraldão hoje. Parou, não é, ele tá gripado só. Não, mas é que tem reflexos. Não tem reflexos, tu é que tem reflexos. Então, assim, seu Adão, um grande abraço ao seu Adão lá de São Leopoldo. Convidou eu e o Marne Barcelos para comer um galeto com ele lá em São Leopoldo. Que delícia. O Marne Barcelos, e mandou dizer pro Marne Barcelos, Marne Barcelos, não é aquela asinha, não. Pô, seu Adão, obrigado, viu? Tem carne, tem carne. Olá, boa noite, bancada. Meu nome é Tomás. Gostaria de uma opinião dos senhores referente a essa falta de segurança. Não está na hora de, em Brasília, deixar de lado um pouco essas reformas que querem tanto fazer e começar a debater sobre uma possível reforma na segurança? Pois está ficando feia a situação. Eu diria que já está muito feia a situação. Enquanto falam em reforma da Previdência, trabalhista, etc., o povo está morrendo cruelmente. Por favor, gostaria da opinião de vocês. Já é tarde, né, para debater esse assunto. Eles tentam, mas não adianta nada. Essa que é a grande realidade.
Parece que eles debatem, mas na hora de fazer, implementar alguma coisa eles de concreto, nada só se debatem. Eles se debatem. Eles só se debatem. Nada de concreto. Olha, a efetividade. O nosso telespectador, não sei se alguém vai falar sobre isso, o Emerson de Cachoeirinha, eu acho que ele tem o Emerson Pritula, ele tem um assunto que vocês vão gostar. Satisfação em participar com vocês. Gostaria de que fosse debatido a fundo o direito de porte de arma. Minha família foi mantida refém por 8 bandidos no sítio de meus pais e fomos prometidos de que não teríamos mais sossego, segundo um dos meliantes, que eram em 8 dentro de casa. O trajeto é ermo e não se vê policiamento até o sítio. Estou juntando a documentação necessária, mais um laudo psicotécnico e estantes de tiro exigidos pela Polícia Federal, mas vamos ver onde irei chegar e informarei aqui. Pergunto, que direito uns têm a mais que outros cidadãos em ter guarda-costas armados como esses políticos e celebridades? Quero poder ter o direito de proteger a mim e minha família. Pergunte ao Vitorino se tem algo a fazer em âmbito judicial para reverter essas ações tiranas do governo em tirar nossos direitos. Grande abraço a todos da bancada, gosto de todos, Emerson de Cachoeirinha. Infelizmente não, seu Emerson. A lei, quando fizeram aquela votação que de forma hipócrita a Rede Globo apoiou para desarmar o país, o referendo, e mesmo assim foram derrotados. Aí o que eles fizeram? Distorceram completamente a regulamentação da lei, porque a lei do desarmamento, na verdade, ela foi aprovada, mas na hora de ser votada, ela teve uma série de emendas que distorceram e inverteram completamente a aplicação da lei. Como consequência, hoje a Polícia Federal tem a prerrogativa de dar arma para quem ela quiser. E a ordem é não dar arma para ninguém. Então, o senhor pode passar no psicotécnico, pode apresentar laudo, pode tudo. Na hora H, eles vão carimbar negado no seu pedido e o assunto está encerrado. E, infelizmente, não tem nada que possa ser feito. Já pipocaram dezenas de ações, inclusive ações que subiram e foram até o STF, de pessoas que queriam ter arma para defender, defender a sua família. E o STF manteve a aplicação da lei do desarmamento, que dá a prerrogativa absoluta à Polícia Federal de conceder ou não o direito de comprar, ter e portar uma arma. Infelizmente, não há nada que se possa fazer. Só quem pode mudar isso é mudar a lei. E mudar a lei tem que mudar os políticos, porque essa turma que está aí certamente não estão muito interessados em ter uma população armada, em ter uma população consciente, em ter uma população com escola. Não interessa a eles. Quanto mais de joelhos tiver o trabalhador e a população, mais ele se impõe. Olha, falando sobre o nosso transporte público. Boa noite, pessoal, que acompanho diariamente. Desde que surgiu o Uber, nunca mais usei táxi. E nem todo só o transporte público. Em nenhum lugar do país para o qual eu viajo. Essa máfia está cavando a própria sepultura. Américo de Porto Alegre. Ele disse que surgiu o Uber, ele nunca mais usou o táxi. Sobre esse assunto também, quanto aos taxistas de Porto Alegre, usei um dia, um deles, o táxi. O taxista foi grosseiro comigo, me chamando de desinformada, pois começou a discutir política comigo e como não gosto do assunto, ele foi grosso comigo. Que barbaridade. Boa noite, Magda, Beatriz e bancada. Preço da lotação. Ontem peguei a lotação João Abbott em Petrópolis, número 388, 14 horas, em frente ao barranco, na Protásio Alves. Esse e-mail não é de hoje, foi de sexta-feira. Achei absurda a situação que entrei e sentei-me. Nossa, uma sujeira que começou na escada. O motorista com aspecto sujo e mal vestido. Acho absurdo pagar R$6 e ter que viajar por uns 30 minutos com mau cheiro por falta de higiene. Não sei se é o motorista que deve limpar ou a empresa para a qual trabalho, mas só sei que a falta de higiene me enoja. De Petrópolis passará por mim toda vez que eu estiver aguardando o deslocamento para o local. Obrigada por lerem essa mensagem como um desabafo para alerta de todos os usuários. É uma senhora que assina, põe seu nome, põe o seu telefone. Se por acaso nós quisermos, ela não pediu para omitir, mas eu vou preservá-la porque a gente nunca sabe. O número foi dado. Ela Alô, deu EPTC, número, né? câmbio. 388. Alô, fiscalização do EPTC, câmbio. Eu pego lotação e eu vou te dizer que eu já vi muita lotação suja também e olha, com mau cheiro. Mas isso não a lotação, não tem. Jéssica, é um negócio pequeno. Olha o valor que a gente paga. Você perde 5 minutos para varrer uma lotação e olha lá. Sim, é super rápido. 5 minutos. A lotação tem que ir 14, 18, 20 lugares. Você leva 5 minutos para passar uma vassourinha, limpar o papel, um banco que esteja ali com alguma sujeirinha, junta um papelzinho aqui. Você não perde mais que 5 minutos. O que custa? Chega no ponto, parou, dá uma limpadinha.
Mas acontece que isso é da pessoa, né, Gustavo Vitorino? É da pessoa porca. É da pessoa que usa, do passageiro, é da pessoa que conduz. É um conjunto de mal educados. É um conjunto de pessoas que trazem da sua casa, de porquinhos, sua casa, né? Que essa é a verdade, né? A dona Rita de Castro está perguntando por que quando pega um táxi no ponto já sai pagando R$6. É a bandeira, a taxa, aquela bandeirada, isso aí faz parte da regulamentação. E falando em sujeira, olha, vou falar que eu usava muito táxi. E comecei a usar o Uber por causa da má educação dos taxistas, né? Da higiene dos carros. Mas o Uber também está deixando a desejar, hein? Muito. Agora eu só uso Cabify. Muito. Esses dias, o Cabify é o melhor. Esses dias um amigo reclamou que ele pegou um Uber. Rapaz, veio um sandeiro caindo nos pedaços. Sim. Os carros, eles já não são aí melhores. Tem, se tu quiser, o Black, aquele aí, mas não sei o que. Mais caro. Tem três categorias. O Select é o X, o Select e o Black agora. E o que no início eles ofereciam aguinha, balinha, hoje não existe mais. Né? Eles oferecem a oportunidade de calar a boca. Não tem mais. Mas reclama do ar-condicionado pra ver. Eu até pego algum Olha, eu não tive sorte. Balinha. Não tive sorte. Só que eu fiquei pensando na história da balinha. Sempre me disseram pra não aceitar a balinha dos outros. Eu não vou comer essa tal dessa balinha desse entendeu? Isso é muito bom. Tua mãe te ensinou, não aceita a balinha dos outros. Não aceita nada de estranho. Quando tu vai nas festas, não bebe nada do copo dos outros. E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vamos pra casa, dormir, vamos dizer boa noite pros telespectadores. Ou vamos dizer até logo, até mais tarde, até o programa da meia-noite ou até amanhã. Durmam bem, pra quem dorme agora. Tchau, tchau. Até amanhã, depois do Jornal da Pampa.